Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Amém, sis! Nós estamos muito felizes, muito contentes. É o nosso segundo episódio. A gente já teve testemunho do nosso primeiro episódio e acredito que Deus irá alcançar muitas vidas, já tem alcançado através desse podcast, né? Que foi uma obediência nossa ao Senhor. Então, a vida tá uma correria, tá uma loucura, a gente tá trabalhando muito, Sim. mas nós não iremos parar, né? E se Deus nos trouxe até aqui, então aqui permaneceremos. Amém. Sim, tem sido uma experiência única viver isso com vocês, estar aqui nesse podcast, cumprindo uma obra que o Senhor já tinha planejado para nossas vidas. Então, continuem aqui, permaneçam, estejam conosco, porque o episódio de hoje promete grandes coisas. O tema que nós vamos abordar, com certeza, é dúvida de muitas pessoas. Eu mesma já me questionei várias vezes sobre o tema que vamos abordar hoje. Então, que alegria, gente, poder estar aqui e contemplar esse momento com vocês. Sim, e como a gente falou muito sobre obediência no primeiro episódio, né, de como a gente obedeceu ao Senhor estando nesse propósito, nesse chamado que é o podcast. Sim. Tem acontecido muitas coisas, a gente pretende contar muito isso com o decorrer dos dias. Deus tem feito muitas coisas lindas, começado a cumprir promessas, então a gente está começando a ver a mão do Senhor em tudo isso, e essa fase é muito especial também. Glória a Deus. E a gente abordou muito essa questão de obedecer a Deus, né? Então esse segundo episódio agora, a gente vai falar muito sobre como saber se é a voz de Deus, né? Se eu estou ouvindo a voz de Deus ou se é somente a minha vontade. Sim. É uma dúvida que todo mundo tem. Eu já tive, constante, inclusive, né? no começo, Sim. sobre isso. E eu acredito que vocês vão ser bastante edificados e vão sair daqui entendendo como é a voz de Deus ou se é só coisa da sua cabeça. Sim. Nós vamos começar agora com algumas perguntinhas para que vocês também se auto-perguntem aí de casa como reconhecer a voz do Senhor. Cada experiência é particular, né? Cada pessoa passa por um processo diferente de conseguir ter intimidade com o Senhor e conseguir entender aquilo que realmente é a vontade dele sobre as nossas vidas. Então eu te pergunto, Willy, como é para você, na sua experiência particular com o Senhor, reconhecer a voz dele? Cara, vamos lá. Eu acho que ouvir a voz do Senhor tem muito a ver com o seu relacionamento com Deus. Não existe a possibilidade de você ouvir a voz do Senhor se você não está tendo um relacionamento com Ele. Então aí você já começa a entender. Como está o meu relacionamento com Deus? Eu estou me aproximando, eu estou buscando diariamente esse contato com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor? Se a resposta for não, não existe a possibilidade de você estar ouvindo a voz de Deus, porque nós ouvimos a voz de Deus através do relacionamento com o Senhor. Então, para mim, basicamente, eu entendo que a voz do Senhor, quando primeiramente eu estou tendo esse relacionamento, porque se eu estou tendo esse relacionamento, eu estou buscando, eu estou adorando, eu estou atenta ao que o Senhor quer falar. Então, existem muito as distrações no nosso dia a dia, né? Hoje, principalmente com a internet, com as redes sociais e tudo mais. E existe também, né, a questão quando você está buscando uma resposta do Senhor, seja lá o seu propósito, né? Às vezes a gente pergunta para o Senhor, faz pergunta, Senhor, para onde eu devo ir, para onde eu devo olhar? E às vezes são muitas vozes na nossa cabeça, mas eu acredito muito que o papel também, o mal tem um papel aí nessa questão de confundir a gente muitas das vezes, por isso que é importante a gente estar em ligação com o Senhor o tempo inteiro, porque o inimigo não vai tentar nos distrair, para que a gente não escute a voz do Senhor e que a gente cumpra o propósito dele na nossa vida. Com certeza, e isso traz uma sensibilidade também, né? Ao você se aproximar de Deus, te traz uma sensibilidade de escutar aquilo que vem dele e aquilo que é uma vontade do seu coração ou até mesmo da sua carne de viver, né? É completamente diferente, né? Completamente diferente. E quando é a voz do Senhor, você vai entender. Ele vai te mostrar também. Então, por exemplo, se você está buscando uma resposta e de repente você toma uma decisão, primeiramente, né, uma decisão baseada no caráter de Cristo, porque se você está esperando uma resposta e aquilo ali não condiz com o caráter do Senhor,
estar contra os princípios de Deus, não estar na palavra do Senhor, aí você já tem uma resposta mesmo antes de ouvir a voz do Senhor. Basta abrir a Bíblia, né? A voz do Senhor está de diversas maneiras e não só usando alguém para falar para você ou mandando sinais. Claro que isso pode acontecer, pode ocorrer, claro, do Senhor colocar alguém no seu caminho que possa te dizer algo que realmente faça sentido com aquilo que Ele traz na palavra, na Bíblia. E é muito sobre o que você falou também. A Bíblia é a própria verdade. Sim, então se é algo que não está condizendo ali com o caráter de Cristo, já tira da sua lista que já não é do Senhor. O Senhor, ele não está presente quando não é algo do caráter dele, então. Algo que é confuso, né? Que nos confunde, né? O Senhor não é um Deus de confusão. Exato. Ele é um Deus de clareza, de sim ou não, né? Eu sempre costumo levar isso pra minha vida, assim, também. Vai edificar, sabe? Aquela resposta que você tanto quer, glorifica a Deus. Sim. Edifica a Deus, sabe? Muitas das vezes a gente quer algo, existem algumas respostas que se você se perguntar, você vai entender se é do Senhor ou não também, e se é a voz de Deus te falando. Então, aquilo glorifica a Deus, aquilo condiz com o caráter de Deus, e por isso que é importante o relacionamento com Deus. Sim, eu tenho assim, pra mim também, é muito difícil não ter esse relacionamento e tentar entender ou desvendar algo por experiência sua da vida que você teve antes de conhecer o Senhor tão profundamente, né? É praticamente impossível, porque a gente tem nossas próprias vontades, a nossa carne, ela nos leva para um lado que quer viver coisas que a gente já conhece, que já é familiar, que já foi familiar algum dia pra gente. Então, pode existir também a possibilidade de estar no seu caminho coisas que seja muito parecido com aquilo que o Senhor prega ser verdadeiro, prega ser a vontade dele, né, na Bíblia, pareça, mas que não seja aquilo que ele realmente quer para sua vida. Tem essas coisas no caminho também. Precisa ter muito cuidado, porque vai existir as distrações, ainda mais quando você quer ouvir o propósito do Senhor para sua vida. Vai ter muita distração no meio disso tudo e existe muito isso no meio cristão, né? Nós costumamos falar que o diabo é muito sutil, né? Então, todas as decisões da sua vida, do qual você está buscando uma resposta, ou seja em trabalho, relacionamento, qualquer coisa que você às vezes está esperando uma resposta do Senhor para saber se é para a sua vida, vai existir as distrações. Então, é muito importante que você esteja em comunhão, né? O que nos aproxima a ter um relacionamento saudável com Deus, né? Buscar jejum. Jejum é muito importante. É você sair do raso mesmo, porque quando você sai do raso, você vai começar a entender a vontade do Senhor para a sua vida. Então, é preciso ter muito cuidado, porque existem essas distrações. Vi, eu tenho uma pergunta para você. Você já confundiu a emoção com a direção de Deus? Nossa, com certeza. Eu acho que um cristão que nunca passou por isso, de tentar entender se são só suas emoções que estão à flor da pele, as suas vontades, a sua carne que está à flor da pele, ou a vontade do Senhor, com certeza. Muitas vezes na minha vida eu já me perguntei, cara, será que é isso que o Senhor quer pra mim? Ou é só porque eu acho que esse seja o caminho correto pra mim? E como que eu saí desse marasmo de dúvidas, né? Foi tendo intimidade com o Senhor, né? Quando eu conheci o Senhor profundamente e eu entendi a identidade que eu tinha nele, da forma que ele me enxergava, do potencial até que existia em mim, que por muito tempo se perdeu diante de coisas que eu acreditava ser o melhor para mim. Com certeza, as minhas emoções, elas sempre vinham à tona, mas me aprofundando e lendo mais sobre a palavra, entendendo aquilo que o Senhor queria para mim, eu pude sair, assim, caiu as escamas dos meus olhos. Eu pude entender que nem tudo que eu quero como ser humano que pensa vivendo neste mundo é o melhor para mim. E sim aquilo que o Senhor já tinha sonhado e planejado para mim. Mas emoção pode sim ser uma distração também no meio de um caminho que o Senhor tem como propósito para sua vida. E a Bíblia fala que nosso coração é enganoso, Com né? certeza. Então, sim, gente, comigo não seria diferente. Eu já passei por momentos da minha vida onde eu quase deixei com que as minhas emoções me levassem para caminhos que não me trariam a estar aqui hoje nesse podcast conversando com vocês, com certeza. Terceira pergunta, agora eu quero saber de você. Willy,
Como saber quando esperar e quando agir? É uma loucura, porque eu acho que nós precisamos ter muita coragem para agir. Eu acho que o Senhor, ele não vai... Tem muita gente que fica esperando Deus dar a resposta certa ou já resolver todo o seu problema. Por exemplo, tem gente que fala assim, se o Senhor me mandar isso aqui, aí eu vou fazer. Sendo que quando é hora de agir, o Senhor, ele nunca vai dar todas as respostas antes de você agir. Sim, com Ele certeza. vai fazer com que você saia da zona de conforto e você dê um passo de fé. Então, você sabendo ali, através do seu relacionamento, que foi ele que te mandou, te ordenou, e ele vai falar, não existe a possibilidade de você ter um relacionamento com Deus certinho e ele não te falar, tá? Você vai saber a hora de agir, porque é diferente, é diferente. É uma coragem que surge do nada e ele te fortalece, é ele que está na frente. Então, não adianta nada você ficar esperando. Eu só vou começar, eu só vou fazer, eu só vou agir se eu conseguir isso, Não, você precisa dar o passo de fé antes de saber como é que vai ser no caminho. Sim. Pela minha experiência, assim, da agência, por exemplo, quando eu entendi que o Senhor tinha me falado para estar quando o Senhor me levantou para isso, uma coragem absurda em mim. Óbvio, eu tive a confirmação do Senhor antes de ter a coragem absurda. E por isso que eu te falo, Deus vai te falar, quando é para glorificar Ele principalmente. Então, Ele te dá essa coragem e você vai sem saber os próximos passos. Então, a hora de agir, quando você está buscando a Deus, Ele vai te falar a hora de agir. Não é nem só também o fato da coragem, né? A coragem é algo importante que o Senhor nos traz, que é a paz que intercede todo o entendimento humano. A paz, você falou tudo. Né? Você sente paz, quando é algo de Deus, a paz é absurda. E, com certeza, Ele não vai te dar tudo que você precisa de início. É como a Willy falou. Ele vai te dar as ferramentas necessárias para que você viva aquilo que Ele quer que você viva. Porém, você precisa se arriscar, você precisa confiar naquele que te prometeu, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem, no momento certo elas se cumprem. Não é quando a gente espera, não é no nosso tempo, até porque o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso, mas pode ter certeza que o tempo de Deus é o tempo perfeito para todas as coisas acontecerem. O Senhor sabe quando a gente é suficiente para cumprir aquilo que Ele nos chamou para cumprir, né, para fazer, para estar, e o quanto a gente suporta. Ele sabe. E no processo, tendo Ele, você pode ter certeza que você tem tudo. O Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos coloca no lugar onde a gente tem que estar, mas de maneira com que Ele seja o nosso refúgio, Ele seja a nossa fortaleza e nos conduza até o princípio de tudo, que é unicamente para exaltá-lo e para transformar a vida de outras pessoas através das nossas ações, como a gente disse no primeiro episódio, através do nosso amor que a gente entrega. E então, você não vai ter tudo, você não vai ter o caminho completo, você não vai ter a obra completa mostrada para você com clareza, mas você vai ter o discernimento, a paz, e vai ter o mais importante, que é Cristo te conduzindo. Exato, Ele vai conduzindo e Ele vai resolvendo tudo na frente. Se é do Senhor, sai da frente. Sai da frente, ninguém para. Vi, quarta pergunta. O que fazer quando Deus parecer estar em silêncio? Nossa! Essa... Oh my God! Oh my God! Nossa! Vai acontecer, com certeza. É difícil essa. É muito difícil. Confiar. Acho que não tem outra coisa que eu possa dizer que seja o ponto principal para isso, mas confiar naquele que te prometeu, que muitas vezes vai usar do silêncio para gerar em você algo que seria necessário e talvez você não tivesse percebido ainda. Que é viver um momento do processo onde muitas dores, às vezes, vão te apertar. Muitas vezes você vai estar querendo sair correndo, chorar e sair desse processo. Mas o silêncio, ele também nos transforma, ele também nos gera caráter. Ele também nos coloca num outro nível de aproximação de Cristo. Sim, porque é fácil, né? Você tá ali todo dia, uma palavra, e Deus falando. Revelando, usando pessoas. Agora, quando Ele fica em silêncio, existem as fases do processo, né? Sim, e nós vamos falar sobre o processo aqui também. Sim, mas... Que delícia que é o processo. Que delícia, que maravilha. Mas assim, confiar.
e entender, tentar sempre tirar o melhor de cada processo que é passar com o Senhor. O silêncio, ele Cada também fase é essencial. é essencial. O silêncio, ele também nos ensina muitas coisas. O silêncio, ele nos prepara para a grande obra, para receber aquilo que o Senhor tem como promessa. O que seríamos de nós se não passássemos por coisas difíceis? O que seríamos de nós se não tivermos o silêncio em algum momento do Senhor para nos ensinar e nos moldar para sermos fortes e alcançarmos aquilo que Ele quer que a gente alcance, sabe? Então, o silêncio, ele quer dizer muita coisa. O silêncio O silêncio fala muito. O silêncio, ele fala muito. Ele faz com que você olhe para dentro de si, muitas vezes, né? Porque, como a Willy falou, é muito fácil ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, pessoas te revelando que, nossa, realmente, você está no caminho certo. É isso que o Senhor quer para você. Mas quando há silêncio, é onde Deus te testa. Ele testa a sua fé. Ele vai ver se, de fato, você vai se lembrar da promessa que Ele te fez antes, mesmo quando Ele não estiver falando com você. Exato, e se você tá mesmo firme, né? É muito lindo. Deus é muito lindo. Sim. Quinta pergunta, amiga, que eu vou te fazer agora e talvez seja uma das perguntas mais difíceis de responder. Quais foram as decisões mais difíceis que você teve que tomar por obediência? Essa aqui eu vou até beber um pouquinho de água. Eu vou tomar também para te acompanhar. Cara, são tantas coisas. Acho que eu vivi 1 ano em 10 anos. Ou, sei lá, 6 meses e 10 anos. Não chegou nem a 1 ano ainda. Mas o processo de obedecer, ele é cheio de renúncias. É você realmente deixar com que Deus ele tome conta da sua vida e que Ele sabe o que é melhor para você na situação. Ele sabe exatamente o que te faz feliz. Então a gente é muito... O nosso pensamento, a Bíblia fala, né, pra gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. É exatamente isso que eu sinto, assim. Então foram decisões muito difíceis, assim, que eu tive que tomar para eu obedecer a Cristo, sabe? Vontades minhas, pessoas, relacionamentos, amizades, eu incluo isso também, lugares... o que é melhor para, sabe? São tantas coisas, mas eu acho que é um processo. Obedecer a Cristo é muito... Negar a si mesmo? Isso. Negar as suas vontades, negar os seus desejos, entender o que é bom para Deus e não para a gente. Porque o que é bom para Ele vai ser bom para a gente. Sim. E até a gente entender isso... Às vezes demora um pouco, existe todo o processo de saber confiar e entregar nas mãos do Senhor. Então, no meio do processo de ouvir a voz do Senhor, vai existir as renúncias que você vai precisar fazer. E também Deus vai te direcionar tudo isso, porque Ele fala tudo, né? Ele fala, eu costumo falar que Deus, Ele plantou algo para você, eu tenho esse propósito para você, né? Deus já tem desde o princípio o que vai ser na sua vida. Então, se for para tirar alguém da sua vida, Ele vai te falar, Ele vai remover. Às vezes não precisa nem você remover, Ele mesmo remove. Seja lá trabalho, amizade, relacionamento, lugares, tudo isso faz parte. Então, o processo de obedecer à voz do Senhor é quando Ele tirar algo da sua vida e você olhar para a situação e você entender, Deus sabe todas as coisas. E eu confio nele. E eu confio nele. É muito sobre nós sempre pensarmos que assim, nós como seres humanos, né, nós olhamos para uma coisa em específico e nós só conseguimos enxergar aquilo e aquele momento, que é momentâneo. Só que Deus, Ele já tem todo um trajeto traçado onde Ele consegue enxergar além daquilo que a gente vê no momento. Sim. Então, talvez, coisas que você vai precisar renunciar, vai ser doloroso, né, vai ser difícil, vai te ferir em algum momento, mas você vai entender lá na frente que se não fosse o não de Deus, você nem estaria onde você deveria estar. Eu não estaria aqui, o Willy não estaria aqui se ela não tivesse renunciado muitas coisas na vida dela. E obedeça ao Senhor até nesse processo de renúncia. Sejam com pessoas que Ele vai tirar da sua vida, seja por lugares de mesas que Ele vai te tirar que não vai te edificar em nada.
Porque muitas vezes a gente até se questiona, nossa, por que de tudo isso, sabe? Por que de toda essa mudança, de todo esse transtorno na minha vida de uma vez só, mas... E é uma mudança muito grande. De todos os lados, de todos os sentidos. Assim. Financeiro, de moradia. Quantas vezes, né? A gente teve que tirar... Deus nos tirou da parentela, né? Daquilo que a gente já era conhecido, para nos colocar em lugares desconhecidos e mesmo assim nós persistimos, nós continuamos no caminho. É difícil, não é fácil, mas o caminho do Senhor e a visão que Ele tem para um futuro, para a sua vida, com certeza é melhor do que viver aquilo que você acha que momentaneamente é bom para você. E né? Se você obedeceu, né, deu o primeiro passo de obediência, né, no processo, você vai passar por essas coisas, é inevitável. Costumam falar que Deus, ele varre tudo, sua vida vira de cabeça para baixo e aí você vai falar, pô, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não vou suportar. Mas esse é o processo da obediência. Então, se você está obedecendo a Deus, saiba que tudo vai mudar. E que pode ser que você ache que o mundo está se acabando, mas é Deus... Deus movendo. É aquilo, né? Que muito custe aquilo que muito vale. E vale, gente. Pode ter certeza que sempre vale. A última pergunta. Vale a pena obedecer, Vi? Vale mesmo a pena obedecer? Vale. Eu sou a prova viva. Eu acho que as pessoas têm visto o quanto a minha vida tem se transformado de uma forma muito doida. Talvez as pessoas nem tenham noção, porque o backstage da nossa vida é totalmente contrário daquilo que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, muito contrário do que as pessoas acham sobre você muitas vezes, né? Mesmo sem te conhecer profundamente. Eu passei por todo esse processo, eu passei por deixar coisas para trás, renúncias, né? Eu passei por momentos de obediência, eu passei por momentos de silêncio, mas eu também passei por momentos de alegria, de conquistas, de pessoas verdadeiras, de mesas cheias e fartas da palavra do Senhor, para me assentar e estar ali como convidada de honra. Então, posso dizer que vale muito a pena, porque as portas que o Senhor abre, os lugares onde Ele te coloca, as pessoas que Ele coloca no seu caminho, são tudo do processo e é algo abençoado, é algo que traz paz, é algo que você não precisa lutar para estar, você não precisa lutar para que as pessoas te reconheçam, que reconheçam o seu valor, você não precisa lutar para que as pessoas não te enxerguem da maneira que você quer que elas te enxerguem, porque Deus já faz isso, Ele une propósitos, Ele une pessoas que vai olhar para você e vai saber, cara, eu quero me assentar com essa pessoa, porque além de aparência, além daquilo que ela vive, do trabalho que ela é algo por trás de tudo isso. Ela tem uma história, ela tem dores, e eu quero viver e quero compartilhar dessas dores e daquilo que ela é por completo. Então, eu conheci pessoas assim, eu tenho conhecido pessoas assim, que me enxerguem pelo que eu sou, por completo, pela minha história, pela minha trajetória, e me amam acima de todas as coisas. Então, eu me sinto amada através dessas pessoas. E Deus, Ele é isso. Ele é amor. Ele é acolhimento. Ele é pertencimento. Ele é aquele que te faz ter identidade e te enxergar verdadeiramente. Então, vale a pena. Vale a pena, mesmo quando você não estiver entendendo, que você continue caminhando. Vale a pena, mesmo quando você estiver morrendo de vontade de desistir de tudo, que você permaneça e seja persistente naquilo que o Senhor tem para você. Porque, no final das contas, é mais importante que o Senhor te reconheça e Ele saiba quem você é, que Ele te chame pelo nome, do que aquilo que o mundo quer dizer que você é ou que você parece ser. É melhor saber, né, como o Senhor te enxerga, aquilo que Ele sabe que você carrega, do que ter que explicar para o mundo inteiro isso e ter que explicar para o mundo inteiro por que você mudou tanto e por que você já não é mais a mesma. Para mim, é muito importante que o Senhor saiba quem eu sou, sabe? Amém. E a paz, né, de obedecer. Eu lembro que em um desses dias que eu estava me sentindo durante o processo confusa, e aí eu lembro que eu acordei um dia e eu estava sentindo uma paz tão grande, e aí eu olhei, fui tomar meu café da manhã, eu olhei para minha varanda e eu ouvi exatamente a voz do Senhor falando: esse é o som da obediência. Aquilo ali, ali eu entendi o que é obedecer a Deus. É uma paz que, independente de qualquer circunstância que a vida está naquele momento,
É uma paz que excede todo o entendimento quando você obedece. E isso basta. Deixar aqui para vocês algumas perguntas para vocês refletirem em casa, tá? Antes de você tomar uma decisão, eu quero que você pense e reflita sobre essas seguintes perguntas. Isso glorifica a Deus? Isso me aproxima ou me afasta dele? Existe orgulho guiando esta decisão? Porque o orgulho, ele destrói tudo, tá? O orgulho não vem do Senhor. Estou buscando a vontade de Deus ou apenas confirmação minha? Muitas das vezes a gente tá super bem porque talvez o que eu quero para mim é o que Deus quer para mim. Mas eu vou te falar, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes ele irá frustrar os nossos sonhos, as nossas vontades, porque a gente precisa também deixar o orgulho de lado e entender que quem sabe todas as coisas e como a gente vai ser feliz é Deus. Sim. Então, reflitam bastante nessas perguntas. E eu quero deixar um versículo para vocês que é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Jesus, ele nos convida a confiar nele. Quando a gente toma esse passo de obediência, Jesus, ele convida você a confiar na história que ele tem para você, no que ele sonhou para você desde sempre. Ele já tem tudo formado. A gente tem vivido muitas coisas e confirmação do Senhor de que ele já tem tudo planejado. Sim. É muito doido isso, porque às vezes a gente acha que ele ainda está formando a nossa história, mas ele já tem a nossa história. Ele já tem tudo. A promessa está lá, né? Ele já criou, não tem como voltar atrás, não tem como desfazer o que ele tem para você, já foi feito. Então o que ele precisa é que você confie e obedeça, porque já está feito. O que ele tem para você já está tudo certinho. Só basta você prosseguir. Acho que foi a palavra, né, só para encerrar aqui, essa nossa conversa que foi tão boa, acredito que para vocês também. A palavra que nós mais usamos hoje aqui foi confiar. E creio que não é à toa, né, que a gente vem falando sobre isso, né, sobre esse processo de confiar, porque não é fácil, né? Muitas das vezes, o caminho da promessa, ele vai parecer para você que são circunstâncias totalmente contrárias daquilo que Deus te prometeu. Mas tenha certeza que até nesses momentos que você achar que as circunstâncias são contrárias, neste tempo ele tem propósito. Sim. E nesse tempo onde as circunstâncias parecem contrárias, é onde ele vai usar para que você amadureça na fé, para que você gere caráter para ser aquilo que ele quer que você se torne, né? Então, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, persista, gente. Não duvidem daquilo que o Senhor te prometeu, porque ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de cumprir promessas, e Deus não volta atrás na palavra dele. Quando ele te disser algo que ele vai cumprir na sua vida, não importe o tempo que isso demore, ele vai cumprir. Aproveite o tempo de preparo. Aproveite. Eu digo isso porque a gente quer pular etapas. A gente tem costume de querer pular etapas, mas aproveitem o processo. Aproveitem o choro que você tiver que chorar, os desabafos que você tiver que fazer com seus amigos. Depois que passa, vocês nem vão lembrar que foi tão difícil assim. Que foi tão difícil assim. É muito louco, porque você amadurece e depois você ainda esquece o quanto que doeu. E a gente precisa estar disposto a obedecer a Deus mesmo, porque muitas das vezes Deus fala e você simplesmente não quer. Simplesmente você não está satisfeito com aquilo que o Senhor quer para você. Você quer ir com a sua própria vontade, com o seu próprio entendimento. Né? Então, cabe a você obedecer ou não, óbvio, mas confesso que parece ser muito doloroso deixar muitas das vezes os nossos planos de lado, mas Deus nos convida a confiar. Confie. E eu te garanto, Ele sabe o melhor para cada um dos seus filhos. E te garanto mais uma coisa, que mais doloroso seria viver aquilo que Ele não tem sonhado para você. Pode ter certeza absoluta que mais doloroso seria. Vai doer muito mais o preço da desobediência. Vai doer muito mais.
Você não tem que ficar tentando adivinhar qual é a voz de Deus. Eu acho que o segredo é você caminhar tão perto de Deus até o ponto que a voz de Deus vai ser totalmente familiar para você. É isso. É isso. O que eu quero deixar como reflexão para vocês é que a maturidade espiritual não está em apenas ouvir, mas sim obedecer. Senhor, nos ensina a reconhecer a Tua voz acima dos nossos medos, das nossas emoções e do barulho deste mundo. Dai-nos um coração disposto a obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Que a Tua palavra seja sempre a nossa direção e que o nosso maior desejo seja caminhar perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, cis? Amém, cis! Eu espero que vocês tenham sido edificados, que o Senhor tenha chegado a tocar o coração de vocês através dessa câmera que vocês estão nos assistindo. Então não esqueçam de clicar para se inscrever no nosso canal, compartilhem com os amigos de vocês que também precisam ouvir dessa palavra de hoje, ativem o sininho e estejam sempre aqui presentes conosco, nos acompanhando nos próximos episódios. Boa!